todos? Amém. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração e vamos começar. Só tomem cuidado, irmão, se tem alguns pingos aí que tá saindo uns parafusinhos do telhado aí. Hoje caiu uma aluna aqui, então eu quero que vocês cuidem para não... descendo bastante, aqui acho que tem goteira. E às vezes derrubou uma cadeira, tá pingando aí também. Tá? Mas agora, como já deu uma parada um pouco a chuva, acho que agora ficou mais tranquilo. Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor. Querido Deus e eterno Senhor, nós te agradecemos, louvamos o teu nome, Jesus, por tudo que o Senhor já tem feito, pelas maravilhas que o Senhor já tem derramado sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. E nesta noite queremos pedir a Ti, Senhor, vem nos abençoar, encher os nossos corações, que possamos entender a Tua palavra e guardá-la, Senhor, em nossos corações, dando-nos entendimento, Senhor, sabedoria e graça, Senhor, para que tudo possamos fazer a Tua vontade. Abençoa cada servo Teu, Senhor, abrindo, Senhor, entendimento para que possam compreender a Tua palavra, guardá-la no coração. Por amor do Teu nome eu te peço e te agradeço desde agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Então vamos lá. A prova estava fácil. Eu vou fazer tranquilo. Não preciso. Já está gravando. Eu não preciso replicá-la justamente porque vocês já tinham as respostas. Não é? A partir do momento que você encerrava, ele já te dava todas as respostas corretas lá, tá? De cada verso. Eu estava conversando com a irmã. Acho que ela foi. O que pode acontecer, às vezes, é a questão da tradução. Como eu segui a revista corrigida, que já é de 2015, então você pode encontrar algumas diferenças de palavras, tá? Mas, questão de você pesquisar, o que eu falei, a ideia era que você pesquisasse isso na Bíblia. Não é? Logicamente, tem algumas questões lá que justamente era para que você pesquisasse, tá? Que é um exemplo lá, aonde Paulo escreveu, e aí vocês tinham que buscar no Google. Não é? Por que isso? Para que a gente possa também encontrar sites que a gente possa olhar e falar, não, isso aqui é real. Depois eu vou ver se eu consigo, se tiver um tempinho. Eu vou mostrar para vocês alguns sites que dá para acreditar e aceitar algumas coisas que a gente tem. E tem muito site que, infelizmente, distorcem a questão da palavra, colocam as suas ideias em si, daí fica mais difícil. Eu falo assim, a gente precisa pegar justamente questões bíblicas, né, do que realmente está dentro da palavra. E aí, qual é a cidade que Paulo escreveu? Coríntios, isso. Ele estava na cidade de Corinto quando escreveu. E qual era o imperador? Não era Lula, pelo amor de Deus. Depois eu sou processado, não sei porquê, né? Então, ou seja, não mudou o império, né? Mas foi o império mais atual. Então, o que acontece? Nós vamos, a partir de agora, eu falo assim, coisas que ali vocês perceberam que vocês nunca mais vão esquecer, não é? Porque alguns detalhes que apresenta na prova, justamente já é para chamar a atenção de vocês, para que vocês parem e falem, poxa vida, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha imaginado. Então é justamente para isso, tá? Não se preocupe quanto à questão de notas, que o que vale mais, eu falo sempre, é a presença de vocês, tá? A presença de vocês na sala de aula é muito mais importante, porque vocês estão adquirindo conhecimento, tá? A prova, como eu sempre digo, não prova nada. Ela só prova se você está nervoso ou não. É ou não é? E é a questão de busca, é a questão do conhecimento. O pior é quando é em sala. É que nem eu falei. Quando você coloca a prova online e você vê alunos, fulano saiu, ciclano saiu. Você fala, já está com medo da prova. E aí quando você faz em sala é pior ainda, porque daí ninguém vem no dia da prova. É porque tem médico, porque tem doutor, tem isso aqui, não sei o que. Então, parece N coisas. Então, a prova online é um pouco mais light, ela deixa você mais fácil de pesquisar, o tempo que você precisa parar. Dá para fazer em cima da hora? Não dá, se tiver que parar. Tiveram que pegar a Bíblia, não é? E aí vocês têm um tempinho também para o estudo da palavra, tá? E isso que é importante, que vocês criem esse hábito, tá? Pegue um livro, fala, hoje eu vou estudar Atos, hoje eu vou estudar Romanos, hoje eu vou estudar Lucas.
hoje eu vou estudar Filemon, hoje eu vou estudar. Escolha algo dentro da Bíblia e estude. Procure as informações. Você tem que adquirir isso. O que Jesus mesmo disse: o meu povo erra por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Quer dizer, como que eu posso adquirir o poder de Deus se eu não conhecer as Escrituras? Se eu não conhecer esse Deus? Então nós precisamos nos voltar mais para a palavra. Então, através dessas provas, fica fácil de você parar e meditar em cima disso. Então, a partir de agora, como nós terminamos Atos, quando a gente fala os 4 evangelhos, depois vem a história da igreja, que é Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, que narra, como nós vimos, a passagem de Pedro, Paulo e de outros apóstolos que vieram trazendo a palavra, a mensagem por tempo, pregando a palavra, ensinando o evangelho. Vimos que a igreja, ela não era perfeita, e hoje é, amém? Glória a Deus. A igreja não era perfeita, ela tinha os seus defeitos, ela também era dirigida por homens. Existe o atrito entre as questões doutrinárias, não é? Que é aquilo que, como nós vimos, entrou fariseus dentro da igreja, entrou doutores da lei dentro da igreja, que agora eram cristãos, e acreditavam que a lei deveria imperar continuamente. E aí começam essas disputas justamente porque o apóstolo Paulo, ele vai ser enfático nisso, principalmente agora em Romanos, dizendo que a salvação é pela graça. A lei já foi. Jesus cumpriu a lei. E nós estamos salvos por quem? Por Ele. Nós somos salvos pela graça, pela misericórdia dele. Então quer dizer que tudo muda. Aí começa a igreja, ela começa já tendo as suas divisões. Um exemplo disso, nós podemos colocar da seguinte forma. Eu acho que vocês não vão enxergar aí. É que todo mundo enxerga, né? O que acontece? Vamos pensar o seguinte: você tem Jesus, que é principal, ok? Ele é a base, ele é aquilo que vai ser justamente a base da igreja, aquilo que vai manter que a igreja funcione. E essa igreja, ela vai, vamos lá, ser passada primeiramente para quem? Para os judeus. Concorda comigo? Essa Jesus, opa, esqueci aqui, né? A igreja, ela é iniciada justamente com quem? Com os judeus. Os apóstolos eram o quê? Judeus. Então a igreja inicia dessa forma. Só que os judeus, eles têm uma base que é a lei. Então, se nós pararmos para pensar que nesta lei, essa igreja, ela já é voltada principalmente para seguir todas as regras, todos os conteúdos dentro do judaísmo, então nós estaríamos baseados em cima da lei, tá? Agora acontece, como nós vimos, que existe a ramificação que segura a lei, ela mantém a lei para eles. Então vai existir circuncisão, vai existir a guarda do sábado, vai existir o dízimo, vai existir a questão de alimentação, vai existir ainda as festividades normais, porque os judeus já faziam isso. Mas era isso que Cristo queria. Então você percebe o início da igreja de Atos dessa forma. Uma igreja voltada para a... Mesmo Deus colocando e chamando Pedro, não é? Vocês viram lá, tirando ele para pregar para Cornélio, ele ainda tem que ir lá levar satisfação para a igreja e dizer: olha, infelizmente eu tive que entrar na casa de um gentio, não é? Jesus não entrava na casa de gentio? Jesus não aceitava gentio? Não é? Então, tem coisa que você fala porque a lei ela está imperando. Aí então Jesus chama quem? Paulo. E Paulo,
ele acaba escrevendo quantas cartas? 13. Concorda comigo? Quem escreveu Hebreus? Não sabe. Ninguém o sabe. Mas se você der uma olhadinha em Hebreus, você vai falar, nossa, é muito paulina. Se não é Paulo, é alguém muito chegado em Paulo, não é? Então existe essa dúvida. Então isso a gente também não tem como dizer, ah não, foi Paulo. Que nem uma vez um irmão me perguntou assim, irmão, quem você acha que escreveu Hebreus? Eu falei, não sei. Ué, foi Paulo? Eu falei, então me prove. Me prove. Tem o autor? Não. Não tem. Então, se não tem o autor, não tem como eu dizer. Olha, foi Paulo. Há suspeita. Há um pensamento. E nisso a gente vai ter que entender. A carta ela foi escrita, chegou aos Hebreus, mas ninguém o sabe. Agora vocês vão entender o porquê disso. Por que não houve um nome para essa carta? Quando Deus escolhe Paulo, não é? E lembrando que lá Pedro também já resolveu resolveu chamar outro para tomar o lugar do apóstolo Judas, entrou Matias. E Matias, a gente não vê mais nada. Mas quando Cristo chama Paulo, o apóstolo Paulo ele diz, eu sou o apóstolo. Por quê? Porque eu também fui chamado por Cristo. Eu também fui chamado pelo próprio Jesus. Agora pensem comigo. Você tem 11 apóstolos, 12 com Matias, que foi agregado junto. 12 apóstolos que foram chamados. 11 chamados por Cristo e um chamado por Pedro. Todo mundo viu. Paulo, alguém viu? Mas ele se auto-intitula apóstolo. Você aceitaria? E defende o seu funcionário. Defende. Você aceitaria? Se você é da igreja dos apóstolos, você aceitaria um outro camarada lá de fora dizendo, eu encontrei com Jesus e Jesus me chamou para ser apóstolo? Aqui não sei. Não é? Por quê? Hoje em dia já acontece isso, não? Eu sou apóstolo, fui chamado por Cristo. Aí vem o outro e diz, não, eu sou apóstolo, agora já tem a quarta pessoa da Trindade. As escolhas são mais diversas, né? Então, quando o apóstolo Paulo aparece, a igreja que está justamente seguindo a lei, logo no início vocês percebem Paulo trabalhando e juntamente com Barnabé. Barnabé abraçou a causa. Falou, não, Paulo, você vai ficar comigo, a gente vai te ajudar e vamos seguir, independente do que os apóstolos pensem. E pode ver que até o apóstolo Paulo ele disse, né? Estive com os apóstolos, mas só encontrei Pedro e Tiago e outros lá, mas eu segui juntamente com Barnabé. Isso a gente vê lá em Atos. Só que chega um momento que Paulo e Barnabé também não se bicam. Porque Paulo é terrível, gente. Ninguém consegue mudar a cabeça de Paulo. Paulo, quando ele invoca com alguém, só Deus na causa. Pode ver que Barnabé chegou e disse, vamos chamar Marcos para estar conosco? Ele diz, não, o cara já largou nós lá atrás. Por que vai chamar ele para o ministério? Se o cara já abandona, não serve para nós. E a Bíblia diz, grande discussão houve entre os dois. Por causa de um homem. Aí Paulo fala, não, eu vou sozinho então. Eu vou seguir meu ministério. E Barnabé diz, não, eu vou seguir com Marcos, eu vou seguir outro ministério. Olha as divisões que começam a acontecer. Fora isso. Então as divisões não é de hoje. Jesus mesmo disse, o meu corpo é dividido por... Vocês cortam. Vocês partem. A igreja era para ser uma só. Só que cada um fica num pedaço. Cada um vai dividindo para o seu lado. Porque é fácil. Não é. Porque justamente a igreja ela está seguindo. Uma igreja ela está seguindo a... E Paulo vem seguindo o quê? Ela vem seguindo a graça. E essa graça é diferente da lei. Por quê? O que eu preciso
fazer para ser salvo? O que eu preciso para ser salvo? O que eu preciso para ser salvo? Crê no Senhor Jesus. Opa, eu quero fazer uma oração, porque tem gente que não sabe ainda. Crê Tem no que fazer Senhor o quê? Jesus. Tem que crer em Jesus Cristo. Acabou? Só isso? Batizado. Ah, mas isso aí é consequência já. Então eu tenho que primeiro o quê? Crer. Após isso, batizar. E após isso, participar da ceia. Esses são os, vamos colocar os princípios básicos dentro dessa graça. O que mais eu preciso fazer? Subir no monte? Preciso fazer jejum? Preciso fazer oração de madrugada? É igual esses dias eu estava conversando com uma jovem, ela falou assim, pastor, eu estou desesperado porque vai dar o horário, eu tenho que estar na vigília da igreja e tal. Aí a minha filha estava junto, aí eu falei assim, legal, vai ter vigília, vai. E vai ter que orar, depende, vai até umas 5h30 da manhã e tal. Daí eu falei, para que serve? Aí ela parou. Porque é bom, não, mas para que serve a vigília? É isso que eu quero entender. Me explique para mim, para que serve essa vigília? É para a gente orar. Eu falei, mas qual a diferença de orar de madrugada e orar à tarde ou de manhã? Porque de madrugada tem pouca gente. Aí eu disse assim, tá, de madrugada tem pouca gente no Brasil. Mas e do outro lado do mundo? Não, mas aí ela parou. Aí falou assim, eu falei, porque do outro lado do mundo tem a Coreia, que é uma das maiores, Coreia do Sul, né? Que tem uma das maiores denominações cristãs do mundo. Então você imagine, lá, para você ter uma ideia, a maior congregação evangélica que existe, não cabe todo mundo dentro da igreja. Aí o pastor tem que fazer a ceia pela televisão. E aí cada um põe o seu copinho de vinho e um pãozinho em cima da televisão para ele orar lá, porque não cabe todo mundo na igreja. Falei, e aí? Você está dizendo que tem pouco, mas eu estou falando que tem mais. Que tem gente do outro lado orando. Aí ela falou, então qual o motivo da vigília? Aí ela falou assim, pare, pastor, eu não quero pensar. Eu não quero pensar, deixa eu ir na vigília. Mas é uma realidade. Ou seja, quando eu paro para pensar, quando eu paro para analisar, eu começo a questionar. Qual o motivo disso? É sacrifício? Mas espera aí, que sacrifício você pode fazer comparado ao que Cristo fez? Não existe mais nenhum sacrifício que você venha conquistar o coração de Deus. Porque às vezes as pessoas têm ideia que se eu fizer um sacrifício, Deus vai me atender. Não, o maior sacrifício já foi feito. Que foi o quê? Jesus na cruz do Calvário. O que vem depois é só você crer, é só seguir o que Ele mandou. Não estou dizendo que orar não é bom. Porque tem gente que coloca o reloginho 3 horas da madrugada. Não, tem que acordar 3 horas da manhã, porque não é? Precisa lá, eu preciso dobrar. Quem falou que de madrugada Deus ouve melhor? Quem falou que de madrugada é melhor? Pastor, mas eles pensam, a igreja ela pensa 2 horas. Que bom, irmão. Então pensa... vamos aqui. Melhor. Não, eles falam assim, pastor, que... Imagina você fazer um sacrifício muito cedo assim, de madrugada, eles acham, você fazer um sacrifício, tô com bastante sono. Agora levantar de madrugada não é para qualquer um, né? Cortar o sono deles, eles acham que, pegar um ônibus e ir para um monte, não sei, fora do seu lugar, eles acham que é um sacrifício terrível, acham que Deus vai atender isso deles, é isso que eles acham. Eles falam também sobre que nós temos que orar igual Daniel, o tempo todo. Então, A Bíblia me ensina o tempo todo na igreja. orar. Sem cessar. Estou trabalhando, Jesus. Ninguém se detém porque eu estava orando. Fala. Como é essa oração? Como é essa oração sem cessar? Em espírito, em pensamento. É assim que eu penso, porque tem pastores que falam, assim, irmãos, faz oração aí, fala até do jejum do Daniel, de 21 dias. Olha que
benção, irmã. É pastor. Aí alguns falam assim que eu sou contra o jejum porque eu sou gordo. Isso aí é pecado, isso é julgamento contra mim. Eu sou contra o jejum, eu acho assim, o jejum ele é bom. O jejum ele é ótimo, mas não vai mudar o coração de Deus, não vai mudar o pensamento de Deus. Por quê? Não existe mais nenhum sacrifício que você faça que vai mudar o pensamento de Deus. O jejum é para mudar você. Sabe por quê? Nós temos um pecado grave, glutonaria, principalmente os crentes. Não bebe, mas come que é uma beleza. Então o jejum vai ajudar nisso, nessa causa. Tem um colega que fala com ele, ele só viu orando de manhã. Aí ele falou, vou orar com ele, aí ele falou, você está errado, você não está sabendo trabalhar. Você não tem que oração, você está errado. Mas é uma realidade. Então assim, eu preciso ter o meu momento com Deus. Eu preciso ter esse momento separado para falar com Deus. Mas a Bíblia não me diz que eu preciso ter de madrugada, de tarde, de noite. Ela diz que eu preciso orar sem cessar. E também não diz que precisa ser de joelho. Pastor, mas na Bíblia diz que mesmo aquele que busca ele de madrugada, Sim. sabedoria. Qual? Quem? Para quem? Então vamos lá. Os servos. O que acontece é assim. Quando se fala da questão de orar de madrugada, que Deus aceita a oração pela madrugada, é antes de Jesus ou é após Jesus? Ah, tá, ótimo, beleza. Então ainda vem sacrifício. Eu tinha que seguir regras, eu tinha que fazer sacrifícios. Sim ou não? Sim. Mas agora é graça. Aonde está dentro da graça que eu tenho tenho que fazer 1 hora de oração de joelho, em jejum 21 dias de Daniel? Onde está? Não existe. Se fala na questão de lei, desculpa, eu estou vivendo a graça. Por exemplo, o apóstolo ele deixa bem claro assim, isso eu acho que vai ser no Coríntios. É necessário para que um testamento funcione que morra o testador. Quer dizer, se morreu a pessoa, aí o testamento está válido, certo? Beleza, quem morreu? Cristo. Então o primeiro testamento já foi cumprido. Agora a gente vive o novo testamento. Ai, que bênção. Não estou dizendo que eu vou ter que jogar fora o antigo. Existem coisas dentro do antigo que nos trazem lições maravilhosas. Que bênção. Mas quando se fala em lei, eu vivo pela. Se vocês quiserem viver pela lei, amém. Como muitos judeus quiseram. Pastor Marcelo, quando Jesus foi indagado acerca dos seus discípulos, por que os seus discípulos não jejuam? Ele falou que não jejuavam porque Cristo ainda estava com eles. Sim. Mas chegaria a hora que eles deveriam jejuar. Sim. Qual seria a Vamos lá, Jesus ainda disse assim: tem certos espíritos malignos que só saem com jejum e oração? Por quê? Eu preciso me desligar do que é matéria. Então, o jejum não que seja um sacrifício para conseguir algo com Deus como uma troca. Isso. Mas o jejum é um benefício que eu posso usar para mortificar a minha carne e me edificar espiritualmente. Edificação espiritual sua. É para mim. Aí eu falo assim, as pessoas às vezes me perguntam, quantas vezes eu devo jejuar? Sinceridade, 1 vez por mês. Jejum de 24 horas. Você deve fazer. Isso é bom para você, para a questão de saúde e também para a questão espiritual. Por quê? É algo que você faz, lógico que esse jejum, gente, esse jejum não é aquele jejum que você, por exemplo, eu estou de jejum, mas estou trabalhando. Você pode sofrer um acidente, isso é pecado. Não pode existir. Eu vou fazer um jejum, mas amanhã eu vou trabalhar. Eu vou fazer um jejum, mas eu vou ter que fazer... Não, o jejum você tem que separar um dia só para isso. É uma consagração sua. Então o que você vai fazer? Eu vou separar 24 horas, seria o bom. É o ótimo. Passou disso, já é procedência maligna, porque daí já é pecado. Porque você já está passando por uma dificuldade
dentro do seu próprio organismo. Então você está errando. Até, lógico que existem pessoas que não podem fazer. Tem que seguir a orientação médica. Então o que eu digo? Eu sempre digo o seguinte: comece com pouco. Sabe? Comece com 6 horas. Das 6 da manhã ao meio-dia. Dá 6 horas? Dá. Meu Deus. Das 6 da manhã ao meio-dia, beleza. Da próxima vez vai das 6 até as 3. Depois das 6 até as outras 6. E assim faz até as 24 horas. Por quê? Uma vez por mês. Mas faça isso com um momento de oração, que você possa ter um momento sozinho com Deus. Tá? Não adianta você estar dentro de casa assistindo televisão. Eu estou em jejum, irmão. Isso aí foge, não tem. Você tem que se consagrar a Deus. E você vai perceber que há uma grande diferença. Professor, eu conheço 2 irmãs que fazem oração na casa, elas foram dizer da minha mãe, que no período que elas fazem essa visita, elas fazem isso. Eu até ofereci café, elas pediram, falando, a gente ouve que tem que fazer quando a gente está na casa, fazendo oração. Aí quando terminava a visita, aí elas sentavam com a gente e comiam, por opção delas, na visita. Aí é questão da opção delas. Eu poder elas falarem justamente para fortalecer o espírito. Sim. Alguém mais? Voltando à oração, pastor, como o pastor acabou de falar aí, que não precisa estar de joelho, que é a mente, né? Mas Isso. e aquela passagem onde Jesus vai orar e deixa os discípulos, e quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Ele volta de novo para orar e os discípulos estão dormindo. E existem várias passagens onde ele termina de fazer ali as mensagens, pregar, e daí ele vai para o monte orar. Sim. Então, eu queria que você explicasse então sobre isso. Sobre o que seria? Sobre a oração. Por que Jesus foi para o monte? Ah, tá. Porque assim, existe alguma especificação que tem que orar de joelho? Quando, por exemplo, Jesus chegou no túmulo de Lázaro, ele dobrou o joelho? Não. Ele orou de pé. De pé. E a oração dele foi tão simples e fez acontecer. Só que Jesus, ele passava, se você olhar dentro do Novo Testamento, quase que no mínimo 6 horas por dia orando. Isso porque ele era santo e não tinha pecado. Então, é aí a minha dúvida, pastor. Então, assim, Porque nós, por exemplo, a gente que trabalha com visita, com o povo, eu particularmente, isso que eu quero entender, há uma necessidade desse momento especial de oração, de joelho, sim, rasgando-se Eu diante tô- de Deus. aí eu falo o seguinte, eu não estou dizendo que não precisa orar. Eu estou dizendo que a gente precisa orar sem cessar. Então, Mas isso não o impede problema... de ser de joelho. Não, eu sem problema nenhum. Eu só questiono por quê. Qual a diferença de orar de pé e orar de joelho? Qual a diferença? Porque a comunhão somos nós que oramos, né? Com a pé, de joelho, né? E quem não tem o joelho? Judeus não têm o costume de orar de joelhos, por exemplo. Então assim, eles têm até o costume de orar de joelho, principalmente quando vai se deitar ou mas dentro do O templo templo é espécie. não tem cadeiras. Até um momento assim de contrição, eu acho que o que a irmã quer dizer é isso, né? É um momento seu, no seu É um quarto, momento de seu contrição. com Deus. Né? Então Aí assim, não tem- é particular seu. Porque eu não posso aceitar e dizer, não, você tem que orar 1 hora por dia. Não concordo. Por quê? Tem que ser 24 horas por dia. Então quer dizer, eu posso separar 1 hora de joelho? Pode, é questão pessoal. Tá? Eu posso orar deitado, Sim, só que é é. arriscado. Arriscado por mim. Assim mesmo, joelho. Peraí, gente, deixa eu opinar. Não entendi. Se Deus nos ouvisse só estando de joelhos, Jonas estava vivo. Outro também é Ezequias. Que ele estava deitado, e ele virou o rosto para a parede, chorou amargamente e disse, Senhor, lembra de tudo quanto eu tenho feito contigo. Foi a pior oração que ele fez. Hoje a gente fala sobre isso. Mas amém, Deus atendeu. Não é? Imaginando como que Jonas estava dentro do... No ventre, né? Não tinha pra ajoelhar, né? Os 3 que foram lançados na fornalha. E tinha uma fé tremenda. Deus vai nos livrar da tua mão, ó rei. Jogou dentro da fornalha.
Até o rei podia falar, livrou, livrou. Quem mais? Olha. Pastor, sobre o jejum, eu vejo outra coisa sobre o jejum, que o jejum nos leva ao limite, né, você se abster de alguma coisa. Então, quando você chega no limite, as suas ações demonstram quem você é. Por isso que muitas das vezes a gente tem que fazer o jejum para ver se realmente nós estamos fazendo aquilo que Jesus faria. Porque tem pessoas que fazem jejum que chegam no final e não está mais. Já nem cristão mais, né? Fica nervoso de fora. Você entende o sacrifício que eu faço, né, irmão? Entendi. O pastor faz pedido para a gente jejuar pela igreja, para alguma coisa. Mas por que ele não pode jejuar? Então, isso deveria ser jejum certo. Não, O vídeo você está participando. Não, o pastor pede para a igreja jejuar? Eles pedem, ó, vamos à igreja toda jejuar. Sim, mas serve alguma coisa? Porque você fala disso aí, que o jejum é individual, só serve para isso. Então você está falando do Esther foi antes de Jesus ou após Jesus? Ah, que bênção. Entendeu? Porque hoje a gente vive uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. É graça. Uma coisa é o que foi o período da lei, outra coisa é o período da graça. E sobre um jejum que Paulo estava 3 dias até a menina chegar na casa dele? Sim, Paulo fez jejum. Paulo fez jejum, justamente. Por quê? Ele vivia debaixo da lei ou ele já vivia debaixo da graça? Não. Depois que esses caminhos foi pra graça. Paulo, depois de convertido, fez votos. Depois que ele entende isso, ele começa a mudar. Pode ver que depois ele até questiona os apóstolos, depois dizendo, viu, nem vocês suportaram carregar o fardo da lei e querem jogar em cima dos gentios. Por que fazer isso? Se nós vivemos o tempo da graça. Então tudo vai mudar. Tá? Gente, por favor, eu não quero que vocês me entendam, porque às vezes vocês vão me achar que eu sou ateu. Eu não sou ateu. Mas é assim, o problema é, eu questiono, tá? Eu questiono demais. Por quê? A Bíblia, ela está para nós. Então eu devo questionar e eu preciso obter respostas. E eu consigo obter resposta dentro do período da graça. Então, lógico, existe a lei, até fiz todas as setinhas para cá. O que acontece? A igreja, com Paulo, ela vai ter um novo pensamento, ela vai seguir o período da graça. Só que conforme as igrejas vão surgindo, e vocês vão ver isso dentro da história da igreja, eu não vou parar agora para contar isso, justamente porque após a história da igreja que começa a ter as mudanças. Tá? O que começa a ocorrer? Através dessas denominações que se dizem igreja, tá? Tem igreja que segue a lei, tem igreja que segue o pensamento junto, tem igreja hoje que já tem até a arca, né? Fazendo sacrifício na arca, tudo. Só não estão matando o cordeiro ainda. Mas vai chegar o momento. Então, vai ter, tem gente dizendo que é de Paulo, tem gente dizendo que é de outro, tem gente dizendo. Então, isso tudo é denominação. Não existe nenhuma perfeita. Tá? Perfeitos somos nós. Glória a Deus. Então a gente está tentando seguir o que está dentro da palavra. Amém? Vamos para Romanos? Como nós em Romanos, vocês já estudaram, já leram do capítulo 1 até o último? Ele foi o Teo. Tércio. É o Tércio. É quem é o escritor, não é quem é o autor. Sim, mas é pessoal. Agora está chegando o Concorda final, né, comigo? Mário? Que nós buscamos. É pessoal. Por quê? Eu estou fazendo um sacrifício para mim. Então eu vou me dedicar para Deus. Para me santificar. Isso sim. Eu falo assim, não estou falando que o jejum não é bom. O jejum é ótimo, principalmente para a sua consagração. Agora sim, o que eu não consigo entender é que eu estou fazendo jejum para Deus abrir porta. Fazendo jejum para Deus dar carro. Fazendo jejum para Deus fazer tal coisa. Não é moeda de troca, né? Não existe isso.
Não existe isso. É a mesma coisa a oferta. Ah, eu vou dar minha oferta porque Deus vai me dar 100%. Então, se você já está fazendo com esse propósito, Deus não vai dar. E Deus vai nem ter. Porque com Deus não se negocia. Pode por um acaso o vaso dizer, Senhor, muda essa alça para o outro lado? Eu não gostei. Pode. Com Deus não se negocia. As igrejas negociam, tá? Mas com Deus não. Né? A igreja quer que você faça sacrifício. Sacrifício de 500, de 1000 e assim por diante, tá? Mas isso tudo dentro das denominações. Nós só vivemos o tempo da graça. Só que viver o tempo da graça vai mudar por completo todas as questões que... Por isso que às vezes quando eu estou falando, vocês falam, não, mas peraí, peraí, porque eu estou falando da graça. Se vocês já questionam, imagine Paulo quando pregava isso. E a igreja estava vivendo a lei. Aí alguém chegava e falava assim, quem é Paulo? Quem é Paulo? Os apóstolos a gente conhece. Os apóstolos a gente sabe de onde veio. Mas quem é Paulo? E quando você perceber dentro das cartas, que da partir de Romanos até Hebreus, são as cartas paulinas, tá? São as cartas do apóstolo Paulo. Todas essas cartas até Hebreus lá, deixa eu ver. E na dúvida agora. Isso. Até Hebreus são as cartas paulinas, tá? São as 13 cartas do apóstolo Paulo. Depois entra as cartas gerais. Que aí já vem entrar Tiago, já vem entrar Pedro, tá? Hebreus, João, Judas e assim por diante. São as outras cartas que vieram após os outros que escreveram. Então nós vamos estudar agora essas cartas. E espero terminar hoje, mas não vou conseguir, mas vamos tentar. Tá? O que acontece? As cartas do apóstolo Paulo, elas são muito semelhantes. Tá? Uma característica do apóstolo Paulo, e eu falo para vocês, aprenda com o apóstolo Paulo. Aprenda. Tá? Quando você vai cobrar alguém de alguma coisa, primeiro, elogie pelo que ela faz. Então, se você vai cobrar alguém de algo, primeiro elogie o que ela já tem feito de bom. Porque se você chegar cobrando, ela vai dizer, poxa vida, nem olhou o que eu fiz já de bom, né? As empresas são assim, não é? As empresas elas chegam e falam, nossa, você foi um ótimo funcionário, por isso hoje nós estamos te despedindo. Vamos te dar uma carta de recomendação. Carta de recomendação. Eu lembro que uma vez que eu saí de uma empresa, eu recebi uma carta de recomendação e eu tive que levar a carta para outra empresa. Não cheguei na outra empresa, o cara olhou, com essa carta, por que eles te mandaram embora? Pô, tinha tanto elogio na carta, eu falei, com elogio desse, por que te mandaram embora? Eu falei, então, pra você ver, né? Pensa numa falsidade. Então, são situações que você fala, então, o que acontece? Mas a gente aprende com o apóstolo Paulo justamente isso. O que acontece? A igreja, ela passa por problemas, ela passa por dificuldades. Você imagine hoje, se as igrejas, as denominações, quando eu falo assim, imagine uma igreja, tem uma sede, ela tem as suas denominações, ela já tem problema de comunicação. Porque muitas vezes o pastor que está cuidando de uma congregação, ele cuida achando do jeito que ele acha que tem que ser. Aí de repente tem que a igreja intervir, porque não está seguindo os mesmos rituais, os mesmos padrões que essa central está. E isso hoje vivendo a tecnologia que a gente vive, e também, lógico, é culpa também da igreja, porque não discipula os seus obreiros, né? Então, o que ocorre? Imagine a igreja que começa, não é? Ela começa formando pequenos grupos, não é? A igreja de Romanos, por exemplo, ninguém sabe ao certo quem começou a igreja. A igreja católica diz que foi Pedro, mas não existe nenhuma passagem, nenhum lugar que diz que Pedro foi para Roma. O que a gente entende é que logo a perseguição, quando começou a surgir, e um dos que deram impulsionou a igreja foi Saulo, não é? Que é o mesmo que só muda a questão da palavra grega. Então o que acontece? Ele começou a impulsionar as igrejas à evangelização e à missão. Porque se está matando aqui, vamos correr para o outro lado. Aí um grupo chegou em Roma, pregando o Evangelho. E a pregação do Evangelho é justamente essa: crê no Senhor Jesus, será salvo. Você cria, receber a salvação. Mas e agora? Como a gente vive? Como que nós vamos, né, viver junto? Vai ter que ter ceia? O que vai ser? O que Jesus falou? O que
que nós vamos ter que praticar? Não havia isso aqui escrito. Era uma dificuldade. Então chegava-se esses pequenos grupos, pessoas que estão se reunindo, dúvidas. Se aqui você já tem dúvida, e hoje você já tem a Bíblia. Não é? Você já tem a Bíblia. Mas vocês falam assim, mas poxa, mas tem coisa que é difícil, tem coisa que é complicada. Daí vem Pedro lá na sua carta dizendo, Paulo é muito bom, suas cartas são maravilhosas, mas como é difícil de entender. Por quê? Porque Paulo, ele vem justamente trazendo sabedoria, conhecimento que ele tinha dentro da lei. E às vezes para um pescador, como realmente é difícil, não é? Então, você imagina a situação, as igrejas estão se formando, mas e a questão doutrinária? Como que a igreja tem que caminhar? Como que ela tem que seguir? Não é? E agora os gentios também estão sendo salvos. Porque ainda que aqueles que eram judeus continuavam seguindo a lei. Mas e os gentios? Algum gentio chegava e falava, eu quero ser cristão também. Ah, não, você não pode. Mas por que não? Ah, não, você vai ter que seguir a lei. Daí era mais fácil dizer, não, você não tem salvação. Para não ter mais dor de cabeça. Então ficava difícil. Então o que havia? Havia uma necessidade justamente de quê? Já que o apóstolo Paulo, ele como, vamos assim dizer, um pensador, uma pessoa que conhecia as escrituras, ele achou por bem escrever cartas, porque notícias chegavam para ele. Notícias essas dizendo, olha Paulo, a igreja está fazendo tal coisa, a outra igreja está fazendo isso. Daí Paulo se sentia naquela questão assim, eu preciso escrever, eu preciso orientar, eu preciso que essas cartas cheguem às igrejas. E essas cartas hoje, elas servem para a doutrina para nós também. Ela que nos guia de que forma o cristão tem que ser. Tá? Então, só que dentro das igrejas, quando o apóstolo Paulo mandava uma carta, a carta era questionada. Ah, mas quem que mandou essa carta? Foi Paulo. Mas quem é Paulo? De onde ele veio? Cadê o currículo dele? É aceito pelos apóstolos? E aí começava a ver justamente esses questionamentos. Aí de repente o outro chegava e dizia, não, nós aqui estamos recebendo as ordens de Pedro. Não vem nada desse Paulo falar alguma coisa. Paulo nem apóstolo é. E isso causava problema em Paulo. Causava indignação. Como assim eu não sou apóstolo? Como assim eu sou indigno deles? Como assim eu não posso ser como eles? Se eu fui chamado por Cristo. Paulo tinha plena convicção do chamado que ele tinha, independente do que os outros estavam pensando. E isso muitas vezes acabava criando esses questionamentos. E Paulo começa em algumas cartas defender o seu apostolado. Mas tem um momento que ele chega a dizer, lá no final, quase no finalzinho, eu não sou digno nem de ser chamado apóstolo mais sério. Mudou? Ele entendeu, porque não adianta querer debater com pessoas que não te aceitam. Sabe? Uma coisa que você tem que entender, Jesus nos ensinou a amar as pessoas. Gostar é diferente. Eu sou obrigado a amar, mas eu não sou obrigado a gostar de você. Sou? Olha a filosofia agora, hein? Amar é uma coisa, gostar é outra. Por quê? Eu posso te amar, mas não gosto das suas atitudes. Não gosto do jeito que você é, mas eu sou obrigado a te amar. Se possível, tem passa todos, né? Se possível. Se possível, por quê? Vocês têm ideias diferentes. Quer ver um exemplo? Quantos aqui são casados? Seu marido e sua esposa pensam do mesmo jeito que você. Era bom. Fala a verdade, tem coisa dela que você não gosta. E tem coisa dele que você não gosta. Mas ama. Então vamos lá. Romanos, capítulo 1. Olha como o apóstolo Paulo, ele inicia as cartas. Olha lá. Romanos capítulo 1, verso 8. Olha o que ele diz. Lógico que em todas as cartas ele se apresenta, ele fala das pessoas que estão com ele, ele encerra as cartas abençoando e assim por diante.
Verso 8 ele diz assim: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Olha, gente, imagine aqui chegasse uma carta do apóstolo Paulo dizendo para nós aqui, viu? Eu louvo a Deus em Jesus Cristo pela fé de vocês, que está sendo anunciada em todo o mundo. Como você ia ficar? Coisa linda, né? Eita, ó, parça com nós. Aí, Primeiro ele alisa, depois ele bate. primeiro ele agrada. Mas vamos falar a verdade, depois que te agrada, pode bater à vontade. Só o agrado já foi ótimo. Entendendo que tem coisa para corrigir, né? Já O massageia. problema é querer bater e depois agradar. E aí você cria pessoas mimadas. Aí você já tem. Então aprenda a fazer correto. Agrade e depois você bate. Não é bater e depois agradar. Isso causa problema. Então vamos lá. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ir ter convosco. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Olha que coisa linda, gente. Que igreja maravilhosa é essa? Eu queria estar lá nessa igreja. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Ou seja, ele está dizendo que ele tem vontade de estar em Roma. Ele já pensou em viajar para Roma, só que ele foi impedido. Para ele estar explicando isso, é porque já tinha alguém dizendo lá Que ele não ia. que ele não ia. Olha, Paulo não gosta de nós. Paulo não quer vir visitar a gente. Só que ele manda a carta dizendo: olha, eu louvo vocês pela fé que vocês têm. E como eu quero estar com vocês para nós compartilharmos essa fé. É lógico. Ele é sábio. Não é? Bem, agora, do verso 16 ao 17, é o tema do livro de Romanos. O apóstolo Paulo já dá o tema sobre o que ele vai falar. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu posso me envergonhar desse Evangelho? Jamais. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Cuidado com os evangelhos diferentes que tem por aí, que causam vergonha. Que tem muito. Não é? Mas o Evangelho de Cristo, desse eu não tenho vergonha. Daquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito: mas o justo viverá. E é nessa passagem que a igreja muda. É através desse verso que Lutero faz a mudança drástica da igreja. Radical, realmente. Por quê? A igreja ela estava vivendo debaixo de uma lei, debaixo de regra, debaixo de dogmas, debaixo de abusos, e tudo você tinha que pagar. Até para ser salvo você tinha que pagar. Né? Você tinha, era mais fácil, para quem era rico, né? Quem era pobre era difícil. A igreja estava. Professor ia tudo pro inferno, porque ia ficar difícil pagar. A igreja estava vivendo, o senhor falou? Hã? A igreja estava vivendo? A igreja estava vivendo isso. Estava. Isso, né? Então, a igreja estava passando por essa situação, e quando Lutero ele tem a oportunidade de ler as escrituras numa língua que ele começa a entender, porque até aquele momento ele era padre e nunca sequer tinha pego as escrituras. E quando ele pega isso na mão, ele vai ler justamente Romanos e diz que o justo viverá da fé. Peraí, então eu tenho que pagar? Eu tenho que seguir leis, rituais? Eu tenho que viver pela fé. Fé em quê? Acabou. Então é fé pela graça. Acabou dogma, acabou indulgência, acabou
todas essas coisas, agora eu não preciso de mais nada disso. Nós vivemos pela graça. E por essa graça, nós vamos viver pela fé. Entenderam? Isso é o que fecha Romanos. É o tema de Romanos. Bem, agora vamos lá para alguns problemas da igreja de Roma. Roma, ela está vivendo uma situação dentro da igreja, onde, principalmente Roma, ela vivia uma idolatria, principalmente dos deuses. Mesmo os cristãos estando morando lá, e foi interessante porque quando começa a perseguição dos judeus, lá em Jerusalém, eles vão para Roma. Por quê? Quando eles chegam em Roma, Roma ela tem um império e ela serve aos deuses. O imperador nessa época, não há problema, vocês podem servir a vários deuses. E o governo dependia dessas adorações. Dependia aproximadamente dos impostos que eram cobrados dentro dessas igrejas, dentro desses templos pagãos. E aí, a igreja aparece lá no meio. E alguém diz assim, ó, tem alguém aí pregando sobre Jesus Cristo. Mas quem é ele? É um Deus. Ótimo, deixa eles aí. Para Roma não houve o problema, porque era apenas mais um. Já tinha vários, e quer mais um. Deixa eles lá. Até o dia que esse um diz que só ele é Deus. E o resto não é nada. E todo mundo começa a abandonar os templos para ir para a igreja. E fala, não, isso daqui não serve para nada, isso é tudo idolatria. Nós vamos servir a um único Deus. E aí o imperador fica nervoso. Porque aí os ganhos caem. E aí começa a matança nessa época. Só que justamente nesse período, Roma está tranquilo. A igreja está lá formada, a igreja já está pregando o evangelho, já está tendo salvação, e gentios estão sendo aceitos, só que nós temos um outro problema. Alguns estão entrando dentro da igreja com os rituais dos templos. E dentro desses templos também havia, principalmente, como a gente fala assim da deusa Vênus, haviam as maiores depravações sexuais dentro do templo. Aí vai para a igreja. Por que não tem essa festa aqui? Não é? Olha, lá tem. Então, não, mas você pode vir aqui, pode ir lá também, não tem problema não. Ai, que bom. Então começa a surgir dentro das igrejas situações em que está aceitando o mundo dentro da igreja. Não é? Então, isso foi só para aquela época, graças a Deus, hoje a gente não tem mais isso. E até o carnaval. Oh, Jesus, tem misericórdia. Mas vamos lá. Aí o apóstolo Paulo, sabendo disso, já vai começar a sua orientação. E aí, vai pegar justamente, vou bater agora em cima do que Paulo ensina, justamente com a questão homossexual. Tá? Porque isso estava ocorrendo dentro da igreja. Tá? Então vamos lá. Eu vou ler do verso 24 para frente, depois vocês leem com mais tempo em casa. Tá? Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Verso 24, capítulo 1. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus, porque as pessoas estavam vivendo mais para o corpo do que para Deus. Buscava mais os prazeres do mundo do que para Deus. E aí o apóstolo Paulo está batendo em cima. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo a torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Por quê? Para o Império Romano, não havia problema na questão do relacionamento homossexual. Para eles, o pensamento era, eu posso ser casado com uma mulher, mas isso é para procriação, tá? Porque eu preciso ter descendentes. Mas não há problema nenhum ter relacionamento homossexual. Aí o apóstolo Paulo bate em cima. E tem gente dizendo que não tem nada no Novo Testamento que fala sobre isso. Vocês leram o que eu li, não é? Não tem, é impossível, né? Mas vamos lá. Só que prestem atenção, tá? Peraí, onde agora, Jesus?
E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus se entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, vinctores de mal, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, ele coloca entre parênteses, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Ah, mas é só homossexual? Não. Toda essa relação que ele mandou aí. Até aquele que é infiel no contrato. Ok? Até os desobedientes ao pai e à mãe. Complicado, né? Não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. E é aí que pega também, né? É. Ou seja, não é só aqueles que fazem, mas eu também permito. Um exemplo. Irmão, pastor, eu tinha contrato com o irmão. E a partir do momento que ele quebrou esse contrato, irmão, fique em paz, deixa o irmãozinho lá. Tá certo? Não. Tá errado. E outras coisas mais. Como diz aí, tudo aí. Inveja. Irmão, pastor, a irmã está invejando, irmão. Não, deixa, irmão. Não posso consentir. E hoje, vamos falar a verdade, que igreja prega contra o pecado? Que igreja prega isso? E se pregar isso, se eu falar, irmão, se tiver inveja, você vai para o inferno. Se eu começar a dizer tudo isso que leva para o inferno, o que vai acontecer? Eu vou fechar o portão da igreja, vai. Por quê? Não tem como. Mas está certo eu não falar? Por isso a igreja está vivendo do jeito que está vivendo. Por isso que o amor de muitos está se esfriando. Bem, então o apóstolo Paulo ele deixa bem claro, isso não é permitido, isso não é aceito. Mas aí entra o capítulo 2. Portanto, és inexcusável quando julgas. Ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus? E agora? Ele fala, já dá uma bomba na gente. Ótimo, irmão. Por isso que eu falo assim, eu vou arrumar um gatinho e vou dar para cada um. Porque cada um cuida do seu gatinho, que gatinho tem 7 vidas, e eu fico com a minha vida livre. Ou seja, se essas pessoas estão fazendo coisas erradas, eu não posso permitir isso dentro da igreja. Mas eu jamais posso julgá-la. Quem sou eu para julgar? Eu não posso permitir. De que forma? Trabalho na igreja, púlpito e todas as coisas mais que a gente vai ver isso dentro da parte de Romanos e Coríntios e todos mais. O que vai acontecer? O apóstolo Paulo diz, não, a igreja ela tem que ser decente, ela tem que dar o exemplo. O que a gente pode é não permitir que essas pessoas, elas podem até vir no culto, sem problema. Na verdade, elas devem vir. Deve, né? Para poder ser salva. Quem sabe através da palavra ela será salva. Aí até o apóstolo Paulo diz assim, se o seu marido não é crente, vai, continua casada com ele, sem problema nenhum. Vai que, através da sua vida, você ganha o seu marido. Depois ele diz, mas quem garante que você vai ganhar ele? Ninguém garante, mas se você consente e ele consente, amém. Então faça tudo para quê? Para ganhar. Mas eu jamais posso julgar e dizer que a pessoa vai para o inferno ou não. Então, uma congregação, por exemplo, que tira a liberdade daqueles que fazem algo que eles não acham correto, eles estão certo? Sim. Se não está dentro da regra da igreja, sem problema. Não é? Agora o que eu não posso é julgar. Por exemplo, eu dizer que é uma pessoa, não, essa pessoa ela vai para o inferno, porque ela está praticando tal coisa. Quem garante? O arrependimento pode bater em qualquer momento, em qualquer instante. Como uma vez me questionaram na escola, dizendo o seguinte, é verdade que todo homossexual vai para o inferno? Eu
Mas se ele quiser ir, o problema dele. A escolha, né? A escolha é de quem? É dele, não sou eu. Falei, eu não sirvo para isso. Quem vai fazer isso é Deus. Eu jamais posso julgar. O exemplo era na cruz. O ladrão na cruz. No último instante, Jesus o salvou. Então, quer dizer, todo mundo tem uma oportunidade. Vamos falar a verdade? Quantas chances você já teve? Todo dia. Todo dia que eu levanto de manhã, eu falo, oh, Jesus, mais uma chance, graças a Deus. Mais uma oportunidade. Perdoa os meus questionamentos. Não é? Mas pelo menos mais uma oportunidade. Fazer a diferença. E é isso que nós temos que fazer. Eu jamais posso julgar qualquer pessoa. Tá? Eu falo um exemplo assim, que nem eu conheço alguns que são homossexuais e passaram, eu falo assim, passaram por uma situação, foram abusados quando criança, quando pequeno. E aí a vida toda acabou tendo uma coisa dentro da mente, dentro da psicologia daquela criança, modificou, causou problema nele. Quem sou eu para julgá-lo? Quem sou eu para falar que ele vai para o inferno? Quem sou eu para dizer que ele está condenado? Jamais! Quem vai dizer isso é Deus. É Ele e Deus. Tudo será colocado à mostra. Tudo vai ser mostrado lá na frente. Eu fico imaginando o telão que Deus vai colocar e falar, irmão, vem cá, vamos passar a sua vida aqui agora, vamos assistir. E todo mundo vai assistir. Vai o milênio todo. Eu lembro que o pastor falava assim na época que a televisão era o top, né? Irmão, Deus vai colocar a TV lá e vai passar a sua vida. Eu falava, Jesus, como assim? Ainda era, o máximo era 21 polegadas. E agora que o canal é gigante? 6D. Tá falando aqui, a gente ensina os fatos no meu caso. Ensino a minha filha agora, né? E o meu mais velho que é errado, que é pecado. Eu estou julgando se eu fizer isso? Não, você está ensinando. Mas quando eu falo assim, ela fala assim, mamãe, mas a coleguinha falou que é normal ser mãe com mãe. No caso, duas mães, né? Porque daí, eu falei pra ela, não é normal. Não é normal. Não tem como, ela vai ser mãe com mãe, ter um O neném. problema maior é que assim... Mas ela chega na história e fala pra mim, minha mãe falou que não era normal. Aí tem que falar pra ela, fazer fofoca também não pode fazer assim. Contar pros amiguinhos como que faz neném. Sim. Então assim, acaba criando atritos e questões até Você é religiosas. homofóbica, você... Não é essa questão. O problema maior é assim, eu falo assim, nós vivemos uma época hoje, qualquer coisinha já meu Deus do céu, né? A mãe foi bater na Gente, eu vou falar para vocês o que aconteceu comigo na sala de aula. Eu falo exemplo porque eu convivo com essas situações. Eu cheguei na sala de aula, eu estava na porta, eu ia entrar na porta, dois meninos estavam discutindo, não é? E não sei quem empurrou quem, um beijou a boca do outro. Aí a hora que bateu, aí acabou a briga. Acabou a briga na hora. Aí o moleque chegou pra mim, eu gosto da louca lá. Falei, vai. E todo mundo na sala começou a rir. Todo mundo na sala começou a rir. E eu falei, gente, sossega, vamos ficar quieto, tal. Pronto, o moleque que se sentiu lesado, porque já tinham suspeitas, né? E agora com a situação, ele saiu da sala, foi para a coordenação e tal. Quem é o culpado? Professor. O professor é o culpado. Aí a coordenadora veio, você deixou os dois se beijarem? Eu deixei os dois se beijarem. Aí eu falei assim, pera um pouquinho, vamos conversar com todo mundo. Cheguei para a classe e falei assim, gente, o que aconteceu? Contem o que aconteceu, o fato. Porque os dois estavam brigando e um acabou empurrando o outro e acabou acontecendo. Então não é a história que chegou até mim. Olha que situação. Por quê? Por que eu fui o culpado? Porque sabem que eu sou pastor. Então eu sou culpado por causa da situação que eu sou contra. Então, pré-julgamento. Então é situações que são complicadas realmente. Então assim, não cabe a nós julgar, não cabe a nós dizer que vai para o inferno ou não vai.
que a Bíblia me ensina, o que está dentro da palavra é o quê? Que é errado. Sim, está errado. Não é o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui? Ele está deixando bem claro, ó, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Ou seja, é errado, mas eu não posso julgar, porque é cada um com Deus. Mas a Bíblia me ensina que isso é errado. Agora, o que eu não posso, e que o que acontece hoje é assim, querem que a gente altere para aceitar isso. E isso, me desculpe, não tem como. Aí alguém um dia chegou para mim e falou assim, se você continuar ensinando que isso é errado, você vai ser preso. Irmão, eu vou ser preso, não há problema nenhum. Por quê? Eu não posso alterar a palavra. Não, eu falo assim, mas ele tem que aceitar, você vai ter que fazer casamento. Já tem igreja para isso. Não é? Que já arrancaram essas páginas. Vai para lá. Por que querem mudar? Eu falo assim, é diferente dentro de um estado americano, que lá você pelo menos você tem a questão da liberdade de expressão, coisa que aqui no Brasil nós não temos. Você não é obrigado, você não pode dizer o que você pensa. E isso você é cobrado. É lógico que eu concordo que precisa existir regras, precisa existir leis para poder manter isso na integridade. Mas tem coisas que fogem daquilo que quer dizer, então eu não posso mais professar a minha fé, não posso professar a verdade. E isso é um cuidado que nós temos que ter. Na verdade, eu tenho que amar o pecador, mas não pecar dele. Sim. E não apoiar o pecado dele. Respeitar a questão do amar. Respeitar. Conquistar perfeitamente com as escolhas de cada um, mas sabendo da verdade, Sim. né? Eu falo assim, você trabalhar com pessoas, não é? Não há, eu falo assim, eu não vejo impedimento algum. Não vejo impedimento algum. Eu falo assim, tem amigos que a minha esposa sabe, a gente tem amizade até hoje, não é? Respeito ele me respeita. Então assim, a gente sabe conviver. Por quê? Vai chegar um momento que um dia vai iluminar, amém. Se não iluminar também, é ele com Deus. Não somos nós que vamos julgar. Não é problema meu. Esses dias aconteceu aqui em Sorocaba, numa igreja, no ministério, um rapaz que trabalha comigo e falou, rapaz, ontem a gente teve um culto e que provação. Um casal, dois rapazes, dentro do culto, se avisando, tudo, aí na hora que chamou o pessoal para frente, para oração, disse que os dois foi e ficava se agarrando e se alisando. O cara, que constrangimento. A gente não sabia o que fazer. Aí ele falou assim, teve uma hora que eu não aguentei. Eu desci e entrei no meio dos dois. Aí acabou o culto, chamei os dois e conversei uma boa, pedi para eles se eles quisessem frequentar a igreja. A igreja estava de porta aberta para eles. Porém, não ia aceitar aquelas ações ali dentro, porque nem casais héteros se agiam. Aí disse que os meninos, tudo bem, tá legal, foram embora na rua, nunca mais voltou. Mas é uma situação que a gente hoje tem que estar preparado para lidar. Por quê? Isso pode acontecer dentro da igreja? Claro que não. Se nem casal hétero pode. Por quê? É justamente por isso que eu falo que a gente é. Porque, assim, não pode existir isso. Porque é um lugar de culto, é um lugar de respeito. Então isso tem que ter. E nesse ponto, a Constituição nos defende. Por quê? Se houver atrito ou confusão, eu já tenho que tirar. Fugiu a regra, né? Então isso, logicamente, não pode acontecer. Mas infelizmente... São situações complicadas, né? Infelizmente. Mas vamos lá, entendido? Tranquilo? Amém? Vamos respeitar, vamos nos relacionar, vamos conversar. Questionou, eu sou obrigado a falar. Tá? Vamos lá para o capítulo 3, verso 9. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Pois que somos nós mais excelentes? Por acaso, por você ser cristão, você é mais excelente? Não, de maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, gratuitamente. Tem taxa aí? É 10%? 30%? Como que é? Gratuitamente. Pela sua graça. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Aí eu toco dizendo aquele mesmo ponto. No mesmo ponto. Não há valor nenhum
que vai impedir a sua salvação. Ah, porque você não dá tal coisa, 10%, se você não fizer tal coisa, você não vai receber salvação. Mentira! A palavra me ensina que é gratuitamente. Isso não depende para a salvação. Isso é apenas ajuda para o pastor, para a igreja, para manter a situação da igreja. Tá? Entenderam? Verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Sim. Olha que maravilha. Vocês creem nisso? Aleluia. Amém. Então, sem as obras da lei. Por isso eu falo, cuidado com as leis que são incorporadas, que são agregadas, tá? E aí ele vai falar sobre Abraão, que é justificado, que é a justificação pela fé. Lá no verso 23 do capítulo 6, ele deixa claro para nós lá. Porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida por Cristo Jesus nosso Senhor. Quem quer receber o salário? Ninguém, né? E o salário do pecado é a morte. A gente morre por causa do pecado. Mas o dom gratuito de Deus é gratuito. O dom gratuito é de Deus. Você não paga por nada. Tá? Entenderam? Glória a Deus. Agora vamos para o capítulo 8. E o que eu acho lindo no capítulo 8, olha o tema que ele coloca aí. Quem leu antes de nós escreveu aí. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Olha que interessante. É nesse capítulo que você vai encontrar 21 vezes a palavra Espírito. Por quê? Eu tenho que viver em santidade diante do Senhor. Então, olha só o que ele diz aí, ó. Portanto, agora, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão andando em Espírito. O corpo fica e o Espírito sai. É assim? Como que é andar no Espírito? Como é andar no Espírito? Então vocês estão tudo condenados. Porque nenhuma condenação há para os que estão andando em Espírito. Vocês estão andando? Então. Olha a dúvida já, hein? Tem uns O momentos que é andar no Espírito, gente? É eu não viver mais da carne, não ficar dependente de mais nada deste mundo. Eu estou vivendo no Espírito, eu estou vivendo em questão espiritual. Nada me prende. A única coisa, a minha meta, o meu foco é Cristo. É subir para a glória. Eu estou me desprendendo das coisas da carne. Eu não tenho mais inveja. Eu não tenho mais. Peraí. Eu não tenho mais. Entendemos. Verso 2: Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, porque a lei conseguia salvar? Não. Visto como estava enfermo pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só o Espírito agora. Perceberam uma diferença? E maiúsculo. Então não é o Espírito do homem. Que Espírito é esse? É o Espírito Santo que habita. Então eu não vivo mais para mim. Eu vivo segundo o Espírito Santo. É Ele que me molda. É Ele que me transforma. É Ele que me resfria quando o sangue ferve.
Não é? É Ele que cuida, é Ele que trata, é Ele que faz, é Ele que nos orienta, é Ele que fala. Verso 16, depois vocês leem em casa, tá? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. O que é padecer? Vocês têm certeza disso? Outro dia eu passei assim numa igreja, está escrito, pare de sofrer. Aí eu falei, propaganda enganosa. Eu acho que isso aí tem que estar no processo. Alguém aqui parou de sofrer? Vocês continuam padecendo? Aumentou? Então tem propaganda enganosa. Só que uma coisa é certa, seremos... Vai chegar aquele dia que Cristo vai te abraçar e vai dizer, você venceu. Recebe a tua glória, recebe a tua bonança. Pela graça. É pela graça. Vamos lá. E aí o capítulo 8 ele vai falar justamente isso, tá? Vamos seguir em frente. Lá no capítulo 11, o apóstolo Paulo... já. Misericórdia. Vamos tomar um café, a gente já volta. Aí a gente volta no capítulo 11. Passa muito rápido.